Esse diagnóstico está na média ainda mundial, por volta de 7, 8 anos. É a idade em que a gente consegue realmente... Você falou de casos mais leves, a gente tem essa classificação leve, moderado e severo. Como é que são medidos e atribuídos esses graus? O que determina? Os graus, na verdade, eles se referem a questões de autonomia, então a necessidade de suporte de cada pessoa. Tentar explicar de uma forma assim bem simplificada, digamos que o nível 1 de suporte da DSM seria uma pessoa que conseguiria morar sozinho, né, sem pôr em risco a própria vida. E o nível 3 seria a pessoa que precisa de suporte até nas atividades mais básicas do dia a dia, como higiene pessoal, alimentação, vestir, essas coisas. Então, hoje a nossa plateia é formada todinha por autistas ou parentes, pais e mães de autistas, é isso? Sim. Tá certo? Essas fotos que a gente está vendo foram enviadas por vocês? O que é mais importante nesse momento a gente saber, ou o que a gente sabe mais? As causas do autismo ou a gente tem que saber as não causas do autismo? As não causas. É importante porque a gente já sabe muita coisa, né? E às vezes as pessoas têm a impressão de que ainda é uma condição misteriosa. E não, nós já sabemos muito sobre autismo. Nós sabemos que a causa é predominantemente genética, porque ele é um transtorno do desenvolvimento e os estudos genéticos avançaram realmente a um tal ponto que nós já temos a identificação de muitos genes que estão associados ao autismo. Mas não existe um único gene, ele não é uma herança genética simples. Então é uma herança que a gente chama de poligênica, são vários genes que podem estar envolvidos. E quanto às não causas, o que eu quero dizer com isso? Com as causas que são atribuídas e que, na verdade, acabam por atrapalhar toda a história. Sim, porque quando houve o aumento, né, do número de diagnósticos, que já era até previsto quando se ampliaram os critérios, houve o medo de estar tendo uma epidemia de autismo. E aí, realmente, as pessoas, até pelo medo, desinformação, então começaram a especular sobre vacinas, sobre toxinas ambientais, sobre muitas coisas que, na verdade, não estão relacionadas ao autismo, sem contar ainda essas interpretações mesmo que seria devido a uma criação, enfim, os mitos, né, o antigo da mãe geladeira que vira e mexe. Da mãe geladeira que se dizia. Não, é algo que o que a gente sabe é que é genético, mas que ainda é muito complexo, que é melhor nem pensar muito em termos de cura. Por quê? Porque não é uma doença, acho que para começar, né? Não falamos em cura para uma condição que não é uma doença, é uma configuração cerebral, é uma condição do desenvolvimento, então, quer dizer, ela se origina desde a formação inicial do sistema nervoso e ela acompanha o indivíduo pela vida toda. Então, inclusive a questão das terapias é no sentido de dar ferramentas para que a pessoa desenvolva habilidades, para que a pessoa vá conquistando autonomia. Amanda, e o que são estereotipias ou stimmings, que é uma palavra inglesa? Isso que você está fazendo, por exemplo? Também é um exemplo. Também pode ser... STEAM vem da abreviação em inglês de Self-Stimulation, autoestimulação, né? Que é, de qualquer forma, estimulação sensorial. Seja visão, tato, paladar, olfato. E até a gente tem mais outros dois sentidos que não são muito falados. Tem a propriocepção e o vestibular. O vestibular está ligado ao ouvido interno, que é o nosso sentido de equilíbrio, e a propriocepção é o sentido do nosso corpo no espaço, né? E também de como a gente bota a pressão nas coisas. Né? Então, quando, às vezes, por exemplo... Fala de que você, a gente tem, os seus sintomas principais, que aí fica mais fácil. Que é muito também comum, tipo, sei lá, se eu fosse chutar um número, 99% dos autistas têm transtorno do processamento sensorial, ou seja, o nosso cérebro interpreta as informações sensoriais que chegam, né, de forma diferente do que seria esperado, às vezes para mais, às vezes para menos, né? Isso a gente está dizendo então que o autista ele sente diferente do não autista. Para falar em linguagem um pouco mais de televisão aberta. Ele teria uma hipersensibilidade ou às vezes uma hipossensibilidade, porque pode estar alterada das duas formas, para mais ou para menos. Então, os sentidos podem estar mais aguçados ou ao contrário. Ele pode ter uma lacuna onde deveria ter uma sensação. E aí vai também ocasionar um comportamento de busca. E aí, esses STIMs, né, uma das várias coisas que faz é ajudar a regular os sentidos, né? Por exemplo, se a pessoa está com uma hipossensibilidade na percepção, ela não